Grupo City abre os cofres por contratação de Rodrigo Nestor. Tem atualização sobre essa história pra gente comentar aí com vocês. Vamos falar também sobre o Lucas renovando o contrato, já? Vamos falar aí sobre isso e várias e outras notícias do São Paulo. Belezinha, tranquilidade total? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. E ontem tivemos aí, né, cara, Flamengo e Atlético Mineiro, né, cara. O Flamengo tinha jogo aí, não tinha jogado no meio de semana por causa da Copa do Brasil. Jogou ontem, empatou 0x0 com o Atlético Mineiro. Foi um bom resultado para o São Paulo. E com esse empate do Flamengo, o São Paulo está apenas 2 pontos do G4, tá? O Flamengo está em quarto lugar com 59 pontos. O Inter está em quinto com também 59 pontos. E o São Paulo em sexto com 57, tá? Então, 2 pontos do G4. Aí foi um bom resultado esse empate pro São Paulo. E também pro Inter, né? Que tá brigando e querendo subir cada vez mais. Nada. Vou falar um negócio pra você, cara. Que timinho feio é esse Atlético Mineiro. Eu acho até que o Galo tem um dos melhores elencos do Brasil. Acho que tem ótimos jogadores, mas o time coletivamente é muito fraco, cara. Muito fraco. E contra o próprio São Paulo, a gente viu isso aí, né? Não jogaram porcaria nenhuma com o São Paulo, contra o São Paulo. E eliminaram o São Paulo aí, né, numa falha do São Paulo, né, cara? O São Paulo jogou melhor, mesmo que o São Paulo... o São Paulo não jogou nada contra o Galo. O Galo foi pior ainda. O único que o Galo fez foi o seguinte: vamos travar o São Paulo, dar a bola pro São Paulo, vamos travar e não vamos deixar os caras jogar. E o São Paulo não teve alternativa, né? Ficou encurralhado na marcação do Galo e fomos eliminados de jeito, né, cara? Sem muita alternativa aí, mas que time feio, viu, cara? Que time feio esse Atlético Mineiro. Meu Deus do céu, tá bom? Olha aí, rapaziada. A CBF divulgou na tarde desta quarta-feira a escala de arbitragem para a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o São Paulo visita o Red Bull Bragantino. O árbitro definido para comandar o duelo do São Paulo fora de casa foi mais uma vez o polêmico Wilton Pereira Sampaio, que vai apitar a sua 5ª partida do São Paulo nesse Brasileirão de 2024, tá? Então, Wilton Pereira Sampaio apita Red Bull Bragantino e São Paulo na semana que vem, né? Que é na quarta-feira esse jogo. Aí tá, nossa, cara, pô, ele é muito ruim, cara. Gabriel, todos são ruins, mas, cara, tem uns aí que são menos piores que ele, podemos dizer assim, né, cara? Ele é muito ruim, cara, muito ruim. Aí olha só. O árbitro goiano esteve nos jogos do São Paulo contra o Palmeiras, Juventude, Vitória e Cruzeiro. Esse contra o Cruzeiro, cara, não sei se foi que ele apitou o jogo do Cruzeiro, se foi contra o Cruzeiro no primeiro turno, que a gente venceu por 1x0, ou se foi contra o Cruzeiro no segundo turno, que ali a gente foi prejudicadaço pela arbitragem, né, que foi até, né, tem pouco, tem o quê, 2 meses esse jogo, acho que talvez nem tanto, né, que o São Paulo venceu por 1x0 com um golaço do William Gomes. E, cara, o São Paulo foi muito prejudicado naquele jogo. Era pra ter tido os 2 expulsos do Cruzeiro, né, cara? Pô, cara, foi muito prejudicado o São Paulo naquele jogo. Teve outras reclamações também que eu não vou lembrar agora. Mas o São Paulo foi muito prejudicado naquele jogo, né? Eu não sei se ele apitou se foi esse ou se foi do primeiro turno, né? Mas, de qualquer forma, vai ser o 5º jogo que ele vai apitar do São Paulo aí nesse Campeonato Brasileiro, né? Muito ruim, cara. Pô, ele é muito fraco, muito fraco, muito fraco. Aí, tá bom? Vamos avançando agora, rapaziada. Olha aí. Jonathan Calleri é o jogador com mais impedimento no Campeonato Brasileiro de 2024. Ele tem 26 impedimentos da competição. Em segundo está o Isidro Pita, do Cuiabá, com 25 impedimentos. Em terceiro está o Verrete, né, ou Vergete, e o Tassiano com 21. E o Júnior Santos com 18 impedimentos aí em quarto lugar. Tá? Então o Calleri é o jogador que tem mais impedimentos aí no Campeonato Brasileiro. Impedimento, a questão é de posicionamento, né, rapaz? A questão de posicionamento aí, enfim, teve alguns até que foi polêmico, né? Por exemplo, aquele contra o Inter, né? A gente tá falando sobre o Inter, tá brigando com o São Paulo ali, no primeiro turno, aquele 0x0 fraco, o São Paulo jogou muito mal aquele jogo, e teve o gol, né, que o Lucas dá o lançamento pro Calleri, o Calleri cabeceia, faz o gol, era o gol da vitória ali, que resultado seria muito importante. E até hoje a gente não viu nenhuma imagem que mostra que o Calleri estava impedido. Nas imagens que tem que tá a mesma linha e foram lá e anularam o gol, né? Enfim, aquele lá foi polêmico, né? Falando aí em Jonathan Calleri, olha aí, se não marcar na partida contra o Red Bull Bragantino, Calleri irá igualar sua maior sequência sem gols na temporada. 6 jogos, tá? Então ele já teve aí, a maior sequência que ele teve no ano sem marcar foi 6 jogos. E atualmente ele tá 5 jogos sem marcar. O último gol que ele fez foi contra o Botafogo. Se não fazer com o Bragantino, vai para 6, né? E vai igualar essa maior marca dele aí, de seca sem gol, né? Enfim, muita gente reclamando dele, acho que com razão, né? Acho que uma coisa é
criticar, reclamar do desempenho dele, tem coisa falar que o cara tem que ir embora, né? O que eu acho completo de um absurdo. Aí, mas cara, tá muito mal no jogo contra o Atlético Paranaense. Ele foi aos 40 e poucos, já quase nos acréscimos. O André Silva entrou, fez gol. Eu gosto muito do Caleri, mas tá muito mal, né, cara? Tá muito mal. Pô, se ele repetir as atuações dele aí nos próximos jogos, cara, vai ter que ir pro banco, não tem o que fazer, tá? Tá mal, tem que ir pro banco. Ainda mais quando o reserva tentando fazer a diferença. Tem um número que é muito bizarro, acho que é até assustador, que a gente comentou aqui já, que o André Silva no Brasileirão tem mais gol que o Caleri, cara. Isso não é bizarro? O reserva tem mais gol no Brasileirão que o Caleri, que é o titular e joga quase todos os jogos, né? Tem muito aí também da fase ruim que o Caleri tá vendo, principalmente depois da eliminação da Libertadores, que ele, cara, depois da eliminação da Libertadores, mano, parece que ele entrou num buraco e não sai mais, né? Tipo assim, muito bizarro, ele claramente tá muito abalado ainda com a eliminação. Tenho certeza, irmão, que todo dia quando ele vai dormir, ele lembra daquele gol que ele perdeu sem goleiro contra o time do Botafogo, cara. Foi bizarro. Fora que perdeu o pênalti, né? Perdeu gol lá no Newton Santos, que a gente poderia ter vencido ainda, né? Com aquela chance clara dele. Foi a chance mais clara do jogo, foi aquela. E, cara, assim, querendo ou não, né? A gente gostando dele ou não, ele foi um dos principais aí responsáveis pela eliminação contra o Botafogo, né? Contra o Galo ele nem teve chance, a bola não chegou, mas contra o Botafogo ele teve muita participação, né? A gente for pegar ali, bota na conta de cada uma, a maior porcentagem de responsabilidade é dele, né? Isso não significa que ele tem que ir embora, né? Ah, eu tá culpando o Caleri? Sim, tô culpando o Caleri. Ele, o Lucas foram os dois principais responsáveis. Só que culpar eles não significa que tem que mandar eles embora, que tem que entrar no CT pra bater nos caras. Muito pelo contrário, né? São dois jogadores importantíssimos aí, mas foram os responsáveis pela eliminação contra o Botafogo, né? E desde lá o Caleri faz um jogo mais terrível que o outro. Contra o Atlético Paranaense perdeu o gol sem goleiro, né? Teve outro lance que o Lucas chutou. Acho que foi o primeiro lance perigoso do jogo. 10 minutos de jogo, o Lucas finalizou de fora da área. O goleiro defendeu, veio o rebote pro cara, ele tropeçou na bola e caiu, cara. Um negócio horroroso. Ele erra tudo que ele tenta, incrível. Né? Incrível pro lado negativo, evidentemente. Aí, né? Vamos avançando agora e vamos falar aí sobre gramado, rapaz. Gramado aí do estádio Morumbi. Informação aí do UOL. O São Paulo suspendeu qualquer uso do gramado no Morumbi até o dia 23 deste mês, quando o São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro. O gramado do Morumbi sofreu com as fortes chuvas que atingiram a capital paulista na semana anterior do jogo, né, contra o Atlético Paranaense. O estádio chegou a ficar com 33 milímetros de alagamento. O UOL ouviu que o clube achou melhor transferir eventos e jogos marcados para o estádio para preservar a grama, tá? O que acontece? Muita gente reclamando do gramado, né? Muita gente falando que até que o Luiz Gustavo torceu pro Novo porque o gramado estava ruim, né? Eu não tenho capacidade para falar isso, mas eu vi muitos comentários, até jornalistas falando sobre isso, criticando muito o gramado. Aí veio a chuva, né? Chovendo muito e prejudicou muito aí o gramado. Muita gente reclamando do gramado do jogo contra o Atlético. O que acontece? Na verdade, tinha marcado aí, né, alguns eventos aí de patrocinadores, né, para fazer eventos ali no gramado, né, para jogar, fazer uma pelada, evento que ia ter de patrocinadores do São Paulo, de parceiros do São Paulo. E ia ter também 2 jogos do time sub-20 no Morumbi nessa semana e na próxima. É a final do Paulista contra o Novo Horizontino, né, que tá marcado para amanhã domingo, né, amanhã é sexta-feira, que vai ser no Novelli Júnior, né? Ia ser no Morumbi, São Paulo mudou pro Novelli Júnior. E o jogo também do Sub-20 contra o Bahia na Copa do Brasil, que também estava marcado pro Morumbi, mas o São Paulo também colocou pro Novelli Júnior, né? Então todos os eventos de patrocinadores e jogos da base que ia ter lá foram cancelados aí, né, cara? Para cuidar melhor aí do gramado, ó. Na partida contra o Atlético Paranaense, a superfície suportou bem, mas já foi possível ver um gramado mais castigado dentro da pequena área onde os goleiros pisam. A reportagem do UOL apurou que o São Paulo não identificou danos consideráveis por causa da partida, mas achou melhor prevenir de olho no próximo duelo. O cuidado é redobrado se dá também por ser um gramado novo e ainda jovem, com raiz e fixação menor do que o antigo, né? E é verdade, foi o primeiro jogo, né? O São Paulo jogou com o Botafogo lá, que foi aquela eliminação. São Paulo jogou aquele jogo, foi eliminado, depois a gente ficou 5 jogos, né, contando jogos fora de casa, e 2 como mandantes, né, Corinthians em Brasília, Vasco e Campinas foram 5 jogos sem jogar lá, porque estavam tendo shows, trocaram o gramado, botaram o gramado novo, e esse gramado novo foi o primeiro jogo contra o Atlético, né, então o São Paulo tem tudo isso aí, chuva, né, cara, é o primeiro jogo ainda que teve no gramado novo, né, só teve um jogo lá, e por todas essas razões, São Paulo preferiu aí cancelar eventos e jogos, né, que estavam marcados aí para o Morumbi,
para preservar o estádio e no dia 23 em São Paulo e Galo, né, para quando chegar nesse dia aí, tá o gramado melhor, né, ter as condições do gramado melhor do que estava contra o Atlético Paranaense, né? Hoje é dia 14, né, 14, jogo do São Paulo com o Galo, no dia 23, né, dia 23, aí, tá bom? Enfim, então aqui, eu até comentei com vocês, né, quando teve, o jogo de São Paulo foi sábado contra o Atlético Paranaense. No final de semana anterior, né, do jogo contra o Atlético, teve um evento da Sportsbet.io, que é a antiga patrocinadora do São Paulo, né? Teve um evento deles lá, né? O Arnaldo Ribeiro ficou sabendo disso e postou fez um monte de tweet nas redes sociais, né, cara? No Twitter lá, é o X agora, né? Fez um monte de post reclamando do gramado, né? E ele falou, o gramado contra o Atlético vai estar ruim, né? Os caras, o gramado novo, o gramado tá longe de tá bom 100%, e os caras botaram um evento lá da Sportsbet.io. E não sei se isso interferiu diretamente pro gramado não tá 100% contra o Atlético, mas teve esse evento aí, né? Esse evento aí antes do jogo contra o Atlético, né? Enfim, eu não vou falar que foi por causa disso, porque eu não tenho capacidade, não tenho informação, né? Mas registrando esse episódio que o Arnaldo trouxe, né? Que teve esse evento aí, né, cara? De um monte de influenciador, né? Jogando lá em evento da Sportsbet.io antes do time jogar contra o Atlético, né? Enfim. O Lucas deu uma entrevista, nosso querido Lucas Moura deu uma entrevista pro Charla Podcast, tá? E ele falou sobre o Zubeldia e sobre renovação de contrato. Primeiro sobre o Zubeldia, olha só. Lucas é uma das peças mais valorizadas pelo técnico Luiz Zubeldia no elenco do São Paulo. E o apreço do treinador pelo meia é recíproco, como o próprio Lucas também demonstrou em entrevista no Charla Podcast, tá? Sobre o Zubeldia, o Lucas falou o seguinte, abre aspas. Além de um grande treinador, é uma pessoa nota 1000, é vibrante, que impressiona quando ele chegou e falou que conhecia toda a história do São Paulo. Ele entende a tradição do clube. É difícil você ver um gringo que entende bem e que veste a camisa mesmo, como ele, fecha aspas para o Lucas aí, rasgando elogios aí, né, cara, para o técnico Luiz Zubeldia, né, os jogadores gostam muito do Zubeldia, né, cara? A gente não teve até agora, ainda bem, né? A gente teve só o Galopo que deu aquela entrevista, né, reclamando de falta de oportunidade, que não sei o que, né? Deu até aí várias indiretas pro Zubeldia. Pô, todo mundo fala que eu treino bem, a diretoria me vê treinando, fala que eu treino bem, dando aquela indiretinha pro Zubeldia. Mas tirando esse episódio da entrevista do Galopo, cara, todo mundo fala super bem do Zubeldia, né, cara? Ele parece ser um cara muito querido, muito adorado aí pelos jogadores de São Paulo, que é muito bom, é evidente, né? Óbvio que é muito bom essa relação dele. Aí, cara, fora esse jeito maluco que ele tem, né, na beira do gramado e tudo mais, tá bom? Aí o que acontece? Ele foi perguntado, rapaz, sobre renovação. Abre aspas aí pra ele, ó. Enquanto eu estiver jogando em alto nível, eu quero jogar bola porque é o que eu amo fazer. Vamos ver se no final do contrato o São Paulo vai querer renovar mais um tempo. Vai ser uma honra, mas ainda tem muito tempo pela frente. Espero poder jogar muito tempo em alto nível também, fecha aspas. Lembrando que ele tem mais 2 anos de contrato, né? Mais 2 anos de contrato aí com o São Paulo. E ele falou, cara, se depender do São Paulo, se o São Paulo quiser, né, renovar com ele aí, ele disse que é grato, né, cara? E seria uma honra, né, renovar o contrato com o São Paulo. Mas vamos ver, evidentemente, quando ele vai chegar aí ao final do contrato. Se ele estiver jogando bem, né, cara, estiver fazendo a diferença pro São Paulo ainda, que ele é um jogador importante, evidentemente o São Paulo vai renovar aí o contrato com ele, mas tem muito chão lá, tem esse ano ainda e depois mais 2 anos de contrato, né, cara? O contrato ele acaba no fim de 2026, né? Tem o final de 2024, tem o 2025, tem todo 2026, aí sim, né, o São Paulo, aliás, tem todo 2026 de contrato, mas é bem provável que se for renovar, vão renovar antes, né? Evidente que eles não vão esperar acabar o contrato inteiro para depois renovar, né? Evidentemente que eles renovam o contrato geralmente 1 ano antes, mais ou menos, né? Então é bem capaz do ano que vem, 2025, o São Paulo iniciar a conversa para renovar o contrato com ele aí, né? Mas enfim, vamos avançando agora e vamos falar sobre o Rodrigo Nestor, né? Uma das principais notícias aí da semana foi a questão do Grupo City, né? O Bahia está interessado aí na contratação do Rodrigo Nestor. Tá a informação, tá, da TNT Esportes, da Priscila Ciorens. Rodrigo Nestor deve deixar o São Paulo na próxima temporada. Neste momento, o Bahia do técnico Rogério Ceni é o grande favorito a contratar o meio-campista para 2025.
A expectativa por parte dos representantes do Nestor é que a proposta oficial chegue nos próximos dias para que os envolvidos analisem e decidam o futuro do jogador. De momento, o atleta já tem conhecimento do interesse e as partes envolvidas já discutem até mesmo condições do contrato. Então já estão, né, os empresários já estão negociando já nas questões do contrato do jogador. Aqui que tá, presta atenção. A tendência é que a proposta do Bahia gire perto dos 7 milhões de euros, tá? Por 4 a 5 anos de contrato, tá? Então, segundo a Priscila Senhorens aí, a proposta que o Bahia vai ainda enviar, tá? Vai enviar é em torno de 7 milhões de euros, que se você for converter aí, né? Dá 43 milhões de reais, mais ou menos, convertendo por real, né? Aí isso aqui é interessante, ó. A TNT Sports apurou que um dos principais motivos da saída do atleta é algo próximo neste momento por falta de oportunidades, tá? Então é algo próximo, né? Então ela traz aqui 2 pontos. Ele deve deixar o São Paulo na próxima temporada, né? Um dos principais motivos da saída do atleta ser algo próximo nesse momento é a falta de oportunidade. Então ele realmente deve sair no ano que vem e o favorito para contratar é o Bahia, né? O Rogério Ceni que é ele, e segundo a Priscila Senhorens, a proposta que ainda vai enviar, tá? Que o Bahia ainda vai enviar, né? Que os representantes do Nestor estão esperando o Bahia enviar a proposta, é na casa dos 7 milhões de euros, 43 milhões de reais. Cara, enfim, eu não sei o que eu acho disso, porque, cara, se o Nestor jogar bem lá, irmão, pode ter certeza que a chance dele por outro time na Europa é por muito mais que 7 milhões é grande. Ainda mais que, né, a gente tá falando do grupo City, né? Então isso pode mandar o Nestor por outros times, né, que eles têm lá fora. Mas ao mesmo tempo é 7 milhões de euros para um jogador que vem perdendo espaço, que não é peça-chave do Zubeldia, que joga muito pouco. Tem esse lado também. Aí eu deixo o papo reto pra tu, meu querido. Deixa embaixo nos comentários. Você venderia ou não? A proposta vai ser enviada, tá? Vai ser enviada ainda, tá? Como a Priscila Senhorens trouxe aí, certo? Se inscreve no canal, deixa seu like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.